Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam bem-vindos a mais uma aula da disciplina Biologia, onde hoje faremos a correção do exercício de fixação sobre conceitos básicos em genética. De acordo com a devolutiva, que na verdade a devolutiva desta atividade é para amanhã, né? Mas eu vi que 70% da turma respondeu ao exercício de fixação. Então, atentos, pegando os cadernos para as devidas correções. Primeira questão, define genética. Sendo a genética, né, um ramo da biologia, que vai estudar sobre o que? As características hereditárias dos indivíduos. Questão, por exemplo, cor da pele, cor dos olhos, altura, cor dos cabelos e dentre outras características. Então, é o estudo da transmissão das características genéticas dos indivíduos aos seus descendentes. Tá bem claro, né, pessoal? Na segunda questão, o que diz a primeira lei de Mendel, pai da genética? Cada característica hereditária é devida a um par de genes que, durante a formação dos gametas, separam-se, indo um gene da característica para cada gameta. Atentos a esta resposta, porque cada característica hereditária, seja de origem materna ou de origem paterna, é devida ao quê? A um par de genes, que vai ser de origem materna e de origem paterna. Que só vai ser possível acontecer esse fenômeno, esse processo, perante a formação dos gametas. Quem são os gametas? O óvulo, que é o gameta feminino, e o espermatozoide, que é o gameta masculino. Então, o que acontece? Eles separam-se indo o quê? Um gene para cada característica, ou seja, de cada gameta. Né? Na terceira questão, que são genes alelos? Os alelos são pares de genes, né? Um de origem materna e o outro de origem materna, né? Corrigindo. Um de origem paterna e outro de origem materna. Localizado num par de cromossomos homólogos. A quarta questão, o que é genótipo? Como é representado e exemplifique. O que é genótipo? É o conjunto de genes responsável, ou seja, responsável pela característica hereditária, seja de origem materna ou de origem paterna. E, na verdade, como ele é representado, ele é representado por letras. Quais são? Bzão mais Bzinho, Czinho mais Czinho, Dzão mais Dzinho, Dzão mais Dzinho, Dzão mais Dzão. Então, como ele é representado, né? Na quinta, dois ou mais indivíduos do mesmo genótipo pode ter fenótipo diferente? Justifique sua resposta. Sim, claro. Pois o fenótipo sofre o quê? Influência do meio ambiente. Então, atentos à questão. Vejamos que dois ou mais indivíduos de mesmo genótipo podem ter fenótipo diferente? Sim. Na verdade, o que vai diferenciar aí? O que vai diferenciar? O genótipo do fenótipo. Voltando aí, né? O genótipo, ele vai ser o que? Na verdade, é o conjunto de genes responsável pela característica hereditária. No caso, o genótipo. Já o fenótipo, né? Ele vai, na verdade, sofrer, né? Ele sofre influência do meio ambiente. Então, com certeza, nessa questão aí, né? Claro que sim, né? Pois o quê? O fenótipo sofre influência do meio ambiente. Porque a questão está pedindo o quê? Dois ou mais indivíduos de mesmo genótipo podem ter fenótipo diferente? Justifique sua resposta. Sim, né? E aí tem a justificativa é bem objetiva, né? Pois o fenótipo sofre influência do meio ambiente. Espero que vocês tenham acertado.
A sexta questão. Entre os genótipos Azão mais Azinho, Bzão mais Bzinho, Azinho mais Azinho, Vzão mais Vzinho, Vzão mais Vzão, Vzinho mais Vzinho. Quais são os homozigotos e quais são os heterozigotos? Ou seja, relembrando, né? No caso aí, os homozigotos, eles têm o quê? Genes o quê? Os homozigotos, eles têm genes o quê? Alelos o quê? Iguais. Veja aqui, ó. Eu tenho Azinho mais Azinho, Vzão mais Vzão, Vzinho mais Vzinho. São o quê? Os homozigotos. Ou seja, eles têm genes alelos o quê? Iguais. Mas aqui temos a presença o quê? De gene. Esse aqui vai ser o quê? Tem dois genes o quê? Recessivo, que é o Azinho mais o Azinho, que é representado por letras minúsculas. E, no caso aqui do recessivo, né? São recessivos esses dois aqui, o Azinho mais o Azinho. Aqui também são recessivos, o Vzão mais o Vzão. E aqui eu tenho o Vzinho mais o Vzinho. Então, ambos são o quê? São representação recessivos e eles têm gêneros o quê? Alelos o quê? Iguais. No título de correção, no que diz respeito à sexta questão, na questão dos homozigotos, né? Eu tenho aqui que eles têm genes o quê? Os genes, eles têm genes alelos o quê? Iguais. Ambos têm aqui o quê? Eu tenho Azinho mais Azinho, Vzão mais Vzão e Vzinho mais Vzinho. Então, ambos são o que aqui? Eu tenho aqui recessivo, né? E tenho aqui também o dominante. E aqui o recessivo. Os heterozigotos, ele tem o quê? Genes, os genes alelos, ou seja, eles não são o quê? Iguais, são diferentes. Azão mais Azinho, Bzão mais Bzinho e Vzão mais Vzinho. Na sétima questão, leia o texto a seguir e responda as questões. Respostas. A. Por que cada pessoa tem sequência única de bases nitrogenadas em seu DNA? Ou seja, nesta questão, está se pedindo o quê? Na sétima, leia o texto a seguir e responda as questões. A ciência forense em busca da verdade. Então, a investigação de crimes e a resolução de processos jurídicos tem na ciência forense uma grande aliada para desvendar e esclarecer o que de fato ocorreu no momento do crime. Os peritos forenses examinam vestígios e utilizam as mais diversas ferramentas de diferentes áreas do conhecimento, como biologia, a física, a química, a psiquiatria e a computação. Uma amostra muito pequena de pele, saliva, sangue ou sêmen dos envolvidos em um crime pode ser utilizado pela genética para reconhecer essas pessoas. Nos laboratórios de pesquisas credenciados pela Justiça, os biólogos também podem analisar as impressões digitais e realizar exames de DNA cada vez mais precisos e com amostras cada vez menores dos suspeitos e vítimas. Os avanços genéticos são tão vastos que, por meio do material genético de um indivíduo envolvido no crime, já é possível determinar até a sua aparência física. Então, esse texto aí, né? Vocês fariam o quê? Iriam fazer o quê? Fazer a leitura do texto, né? O texto ele é composto por 3 parágrafos e a seguir, né, responder o quê? As questões. Uma seguinte alternativa. A, B e C. Como título, né? A ciência forense em busca do quê? Da verdade. A. Alternativa A.
Explique por que é possível identificar uma pessoa a partir da análise do DNA. Então, porque cada pessoa tem o quê? Uma sequência única de bases nitrogenadas em seu DNA. Então, porque cada pessoa ela vai ser o quê? Ela vai ser única, ela é exclusiva, que na sequência das bases nitrogenadas do DNA tem o quê? O que é que vai acontecer? A sequência ela vai ser o quê? Única, né? Em suas bases nitrogenadas. Bem, explique por que o exame de DNA pode ser feito com diferentes amostras do corpo, como as citadas no texto. Tá. Voltando aí, né, a B. Porque a resposta: todas as células nucleares de um organismo apresentam o quê? O mesmo DNA, já que se originaram de quem? Do zigoto. Alternativa C. Interprete a seguinte afirmação do texto: os avanços genéticos são tão vastos que, por meio do material genético do indivíduo envolvido no crime, ou seja, já é possível determinar até a sua aparência física. Resposta: o avanço do conhecimento, né, e o desenvolvimento de técnicas na área da genética possibilitaram o quê? A identificação de características físicas das pessoas, como a cor dos olhos e dos cabelos, a altura, dentre outros, a partir da análise dos genes. Então, essa sétima questão, vocês iriam o quê? Responder, né? Fazendo a leitura do texto e responder as seguintes, ou seja, responder o quê? As seguintes questões, que são 3 questões, né? Baseadas no texto. Então, essa foi a nossa correção. Então, muito obrigado a todos e até a nossa próxima aula. Forte abraço.